Olá, turma, professora Rose, professora de Geografia, mais um momento com vocês. Desta vez, iremos tratar da Revolução Técnico-Científica e a formação do espaço mundial globalizado. Lembrando o conceito de globalização que tratamos na aula 10, a globalização que foi ou que é o processo de intensificação de trocas econômicas, de intercâmbio cultural e de avanços científicos e tecnológicos ligados à produção e à circulação de pessoas e de mercadorias e informações. Fenômeno esse que só foi possível por causa da Revolução Técnico-Científica e Informacional, que é também conhecida como a Terceira Revolução Industrial, que corresponde ao período após a Segunda Guerra Mundial, em que o aprimoramento e os novos avanços no campo tecnológico passaram a abranger o campo da ciência, integrando-o ao sistema produtivo. Lembrando, sistema produtivo, setor primário, setor secundário, setor terciário. Setor primário, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Setor secundário, a indústria. E o setor terciário, serviços, os serviços, o comércio, o transporte e a comunicação. Quando e como ocorreu a terceira revolução industrial? Bom, a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica e informacional ocorreu em meados do século XX, a partir da década de 1950. Nesse momento, diversos campos do conhecimento começaram a sofrer mudanças em consequência do avanço tecnológico vivido nesse período e jamais visto anteriormente. As indústrias que desenvolveram alta tecnologia começaram a se sobressair em relação às indústrias que se destacavam nas fases anteriores da Revolução Industrial, como a metalúrgica, a siderúrgica e as indústrias de automóveis. Certo? Assumiram uma posição de destaque nesse momento a robótica, a genética, a informática, a telecomunicações e a eletrônica. Entre outros, os estudos desenvolvidos nessas áreas acabaram modificando todo o sistema produtivo, visto que o objetivo era produzir mais em menos tempo, empregando tecnologias avançadas e qualificando a mão de obra que assumiu a liderança em todas as etapas de produção, comercialização e gestão das empresas envolvidas na fabricação e comércio dos bens produzidos. Além de novas invenções, muitas criadas para servir à Segunda Guerra Mundial, houve também o aprimoramento de invenções mais antigas. Tudo isso associado ao processo produtivo, máquinas mais eficientes, instrumentos mais precisos e a introdução de robôs alteram o modo de organização da indústria, possibilitando o aumento da produção e dos possíveis lucros, diminuindo os gastos com a mão de obra, bem como diminuindo o tempo que se levaria até a fabricação do produto final. Bom, como vimos, a Revolução Técnico-Científica e Informacional ou Terceira Revolução Industrial, ela alia os avanços tecnológicos ao campo da ciência a serviço do setor produtivo. Então, ela vai se voltar para a pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, principalmente, gente, a partir da década de 1970, uma avalanche de inovações tecnológicas na área informacional foi transformada em bens de consumo e de produção. Esse fato revela os maciços investimentos de empresas privadas, de órgãos estatais de pesquisa e de universidades públicas e privadas, sobretudo de países desenvolvidos, no que os economistas chamam atualmente de P&D,
sigla para pesquisa e desenvolvimento. Esse processo se caracteriza por uma postura do capital em reservar parte dos lucros para serem aplicados em pesquisas que gerem novos produtos. Pode-se dizer que desde os anos de 1970, o valor dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento quadruplicou, chegando à cifra de centenas de bilhões de dólares anuais, destinados principalmente às áreas de ciências exatas e biológicas, química, física, medicina, biologia, entre outros. Na área tecnológica, alguns dos setores em que há mais investimentos são a informática, com o desenvolvimento de computadores e softwares, a robótica, com a criação de robôs industriais, a genética ou a biotecnologia, com o desenvolvimento de organismos, plantas e animais geneticamente modificados, a bioquímica, com a elaboração de novos medicamentos e de defensivos agrícolas, entre outros, a química fina, fabricação de fibras sintéticas, polímeros, a engenharia eletrônica e de telecomunicações, com desenvolvimento de aparelhos domésticos, telefones, celulares, fibra óticas e etc. E novos materiais em desenvolvimento de supercondutores, cerâmicas finas, ligas metálicas e entre outros. Bom, pessoal, como vimos, a produção científica e tecnológica tem crescido na mesma proporção dos investimentos nessa área, o que implica a geração de novos recursos tecnológicos que são aplicados nos diferentes setores econômicos. Essa circunstância tem permitido às empresas de capital privado aumentar sua produtividade e reduzir seus custos de operação, o que resulta em maiores lucros. Essa é a lógica do sistema capitalista, desenvolver novas tecnologias visando a acumulação do capital. E uma das maiores consequências dessa lógica do sistema capitalista de desenvolver novas tecnologias visando a acumulação do capital é o desemprego, o chamado desemprego estrutural, que significa o quê? É quando a mão de obra humana é substituída pelas máquinas. Tá? Só para a gente entender essa lógica do capitalismo. Mas, com relação ao espaço mundial e à produção científica e tecnológica, o que se observa? Observa-se que há uma grande desigualdade na produção científica mundial. Como vocês podem observar nos mapas, a produção científica e tecnológica mundial está concentrada nos países desenvolvidos, que são as áreas aqui no mapa com os círculos maiores. Os países desenvolvidos, por exemplo, da América do Norte, Canadá e Estados Unidos, da Europa, Alemanha, França, Reino Unido, entre outros, e Japão. Com relação aos países subdesenvolvidos, como Brasil, México e Tailândia, por exemplo, apresentam escassos investimentos em pesquisa científica, sendo por isso pouco expressivos em âmbito internacional na produção de recursos com tecnologia de ponta. Uma outra, pode-se dizer, consequência da concentração espacial da produção científica e tecnológica mundial são os tecnopólios. De maneira geral, nos países desenvolvidos, governos e empresas instalam importantes centros de pesquisa, os chamados tecnopólios, que agrupam universidades, laboratórios privados, escolas técnicas e etc. Na maioria dos tecnopólios são desenvolvidos estudos em áreas específicas, como a aeroespacial, a eletrônica, a de tecnologia das telecomunicações e da
e de informática, softwares e hardwares. A de tecnologia marítima e a de biotecnologia. Esses centros de excelência são a origem da maioria das transformações técnico-científicas ocorridas nas últimas décadas. Os tecnopolos caracterizam-se, portanto, como berço da terceira revolução industrial, ou também conhecida como revolução técnico-científica e informacional. Concentrando mão de obra altamente qualificada, composta de cientistas e de tecnólogos do mundo todo. Entre os principais tecnopolos do mundo destacam-se os do Vale do Silício, na região metropolitana de São Francisco, e as cidades de Boston, Houston, nos Estados Unidos, Tsukuba, no Japão, Toulouse, na França e Edimburgo, na Escócia. Nos países subdesenvolvidos de industrialização tardia, também estão localizados alguns tecnopolos de expressão, como nas cidades de Campinas e de São José dos Campos, no Brasil, na cidade de Bangalore, na Índia, e na cidade de Shenzhen, na China. Bom, turma, finalizando, nós temos o nosso último tópico sobre a revolução técnico-científica e a formação do espaço mundial globalizado. E falar de espaço mundial globalizado é falar do avanço das telecomunicações e dos meios de transporte, certo? A aplicação de inovações tecnológicas no processo produtivo vem dinamizando diversos setores da economia, dentre os quais o de telecomunicações e o de transporte, que tem contribuído com mais força para a consolidação do espaço geográfico mundial globalizado, do espaço geográfico interligado. Entre as inovações tecnológicas provenientes da área informacional, nas últimas décadas, destacam-se o desenvolvimento da informática, a instalação de cabos oceânicos intercontinentais, o lançamento de satélites artificiais de comunicação e a expansão dos serviços de telefonia e da rede mundial de computadores, a internet. Essas inovações tornaram possível a transmissão quase instantânea de informações na forma de texto, som e imagem em praticamente todos os lugares do mundo. Certo? Informação em tempo real. Comunicação em tempo real. Não existe barreira ou fronteiras no sistema de comunicação. Certo? A base para a formação de toda a rede mundial de telecomunicações, vejam bem, foi o desenvolvimento da tecnologia de satélites artificiais. Sem eles, não seria possível a transmissão instantânea de dados entre os continentes. Os meios de transporte. Também tem sido de grande importância os avanços dos meios de transporte, como o desenvolvimento de aviões de carga mais velozes e com maior autonomia de voo e a construção dos navios capazes de transportar milhares de toneladas de produtos de uma única vez. Certo? E isso está ligado à lógica do capitalismo, mais tecnologia, menos custo. A aplicação das novas tecnologias navais e aeroespaciais contribuiu para que as passagens marítimas e aéreas se tornassem mais acessíveis ao grande público. Consequentemente, houve um considerável aumento no número de deslocamento de pessoas entre países, sobretudo na década de 80. Mas vale lembrar que no mundo globalizado, a circulação de pessoas não é livre. Ainda há grandes restrições na migração,
tá? Principalmente na migração internacional, tá? Onde o indivíduo, quando ele quer sair do seu país para outro país, ele tem que seguir as medidas de restrição de imigração, que são passaporte legalizado, com visto, uma determinada quantia em dinheiro para poder ele adentrar outro país, uma carta de referência com endereço fixo para onde ele vai nesse determinado país. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que apesar do conceito de globalização que o conceito de globalização foi o processo de intensificação de trocas econômicas, de intercâmbio cultural e de avanços científicos e tecnológicos, ligados à produção e à circulação de pessoas e de mercadorias e informações. Essa circulação de pessoas entre os continentes, entre os países, ainda não atingiu o ideal, tá? Quando nós formos estudar os blocos econômicos, vocês vão ver que o único bloco econômico que é a livre circulação de pessoas sem as restrições de migração é a União Europeia. Apesar de nós falarmos em mundo globalizado, ainda existem fronteiras, tá? Principalmente na questão da circulação de pessoas. Quando se fala de espaço globalizado, mundial globalizado, que significa a quebra das fronteiras, a eliminação das fronteiras, isso está mais presente nos meios de comunicação e na circulação de capital. Quando se trata de circulação de pessoas, ainda temos grandes restrições. Essa foi a nossa aula sobre a Revolução Técnico-Científica e a formação do espaço mundial globalizado. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, deixem seus comentários lá no nosso aplicativo ou façam mesmo na atividade lá, quando vocês estiverem respondendo a atividade. Coloquem lá as palavras que vocês não entenderam, as frases que vocês não entenderam. Façam seus questionamentos, gente. É preciso que nós... É preciso dessa interação entre nós para que o ensino se concretize de verdade. Apesar de estarmos distantes, mas a gente tem que concretizar esse aprendizado. Beijos, até a próxima.